Bom dia, boa tarde, né? Sexto ano para vocês que estão em casa. Boa tarde, bem-vindo a mais uma aula, a nossa aula de geografia, né? Eu quero que vocês peguem o livro de vocês para a gente continuar o assunto, falando sobre as rochas. Primeiramente, nós vamos fazer a correção, quero que vocês prestem atenção, corrijam o que for necessário. Da página 80, questão 5 a 7. 80 e 81, né? Que era 5 a 7. A partir da questão 5. Caracterize e descreva as principais formas de relevo. Plataforma continental. Vamos ver. Caracterizar a plataforma continental. É basicamente uma extensão do continente. Atinge até cerca de 200 metros de profundidade a partir do nível do mar. Montanhas. Montanha, nós vamos conhecer aqui a forma do relevo. Na página 71 do livro de vocês, dá para vocês ter mais ou menos, tem a figura, né, dos tipos, dos nomes de relevo, e dá para vocês ver mais ou menos como é acentuada na crosta, na terra, na forma, certo? Aí olhem aí, plataforma continental é aquela parte mais baixa dentro do nível do mar. Montanhas constituem as maiores elevações da superfície terrestre, localizada próxima uma das outras. Na maioria das vezes são originadas de dobramentos e falhas da crosta ou de uma intensa atividade vulcânica de determinado território, ou seja, as montanhas são aquelas partes mais elevadas que são formadas por desdobramentos, né, ou falhamentos, que é o encontro das placas tectônicas, ou pela atividade vulcânica, né, que vem naquele território, ou seja, pela gravidade, pela força que vem interior, certo? Planaltos são superfícies irregulares com altitude acima de 300 metros, geralmente da superfície ondulada, que resultam do trabalho da erosão sobre as rochas cristalinas e sedimentares. Serras são superfícies alongadas com topos irregulares, muitas vezes olados, geralmente são um conjunto de montanhas antigas que foram desgastadas pela ação do tempo e mais tarde falhadas. As planícies são planas que têm no máximo 100 metros de altitude, nas quais os processos de decomposição superam os desgastes. É aquela forma plana. Vocês podem ver lá na página 75 que tem mais ou menos como é. Depressões são aquelas áreas menos planas e baixas em relação ao relevo que a circunda devido à prolongação do processo de desgaste ou ainda ao afundamentos provocados por falhamentos. Sua altitude varia de 100 a 500 metros. Nos mapas, questão 6, nos mapas, a altitude do relevo são representadas por cores. Observe o mapa do relevo na região centro-oeste e analise a legenda correspondente aos itens seguintes. Para a gente ler o mapa, nós vamos ter que fazer o quê? Ler as legendas. No caso, essa bola aqui que tem norte, sul, leste, oeste, é onde está localizada a parte. E aqui as cores, e vai dizendo quantos metros vai aumentando. Essa mais escura, 1.200 metros, que é a mais marrom preta, né? Marrom mais claro, 800, aí vem 500, 200 e 100. E vocês vão calculando a partir da legenda. Na letra A, qual é o ponto mais alto da região centro-oeste? E qual é a altitude e média? É a Chapada dos Veadeiros, com altitude de 1.691 metros. B, onde se encontram as terras mais baixas? Encontra-se nas planícies do Pantanal. 7. Qual é a diferença entre depressão relativa e absoluta? Olha, gente, a depressão relativa é a que está abaixo do nível do mar. Vocês podem ver aí
no mapa, nessa figura, a relativa é a que está abaixo do nível do mar, abaixo do nível do mar, e tem menos, e dos terrenos que o cerca, que a cerca, enquanto a absoluta é a que fica abaixo do nível do mar. Depressão relativa é a que está abaixo do nível dos terrenos que a cerca, e a absoluta é a que fica abaixo do nível do mar. Pronto. Agora nós vamos falar um pouco, né? Nós vamos para a página 77. Nós vamos falar um pouco sobre a formação dos solos. Os solos são a parte visível, né, da crosta terrestre, aquela parte do solo onde nós pisamos, né, onde os animais plantam, passa toda a existência. É resultante de um processo lento e contínuo de desgastes das rochas, mediante, ou seja, o solo ele é feito através do desgaste das rochas, vai se formando o solo, né? Mediante a decomposição de organismos também vivos que se misturam com os fragmentos das rochas, que passam a decompor assim que morrem, se decompõem junto com as rochas e formam o solo. Parte dos minerais onde estão depositados demoram em média 5.000 anos para se formar. Por toda essa razão, o tempo, os materiais, o clima também influencia o tipo de solo. A vegetação contribui para diferenciar os solos entre si e apertar sua fertilidade, ou seja, se lá vai ser um terreno bom ou ruim para se plantar. Isto é, sua maior ou menor capacidade de produção agrícola e de reprodução. Isso quer dizer que os animais que você pode considerar improdutivos, tipo lagarta, minhoca e até mesmo formiga, são decisivos para o enriquecimento do solo. Quando eles morrem ou até mesmo depositam suas fezes no terreno onde vivem, pode se tornarem nutrientes para a terra. A toda essa mistura de restos de decomposições, animais, plantas e minerais, que você já deve ter estudado, né, no terceiro, quarto, quinto ano, né, sobre esses tipos de solo, tem um solo que chamamos de humus. Humus, o qual é responsável pelo aumento da fertilidade do solo, contribui de forma decisiva para o desenvolvimento das plantas e da área lavoura, ou seja, do crescimento das plantas, dos vegetais, né, plantas, para o plantio. Estágio de formação do solo. Primeiro estágio, a rocha mãe ou matriz, através do processo de formação do solo, chamado pedógenes. Sofre modificações causadas pela água, pela ação da água, pela ação do vento, a ação dos homens, né, dos seres vivos, dos vegetais, dos animais, entre outros. Essa ação, a ação do intemperismo. Ao longo do tempo, com sua variação de temperatura entre dia e noite, fragmentam-se ainda mais as rochas. No último estágio, quando já existe uma camada superficial de rochas fragmentadas, surge a vegetação de maior porte e os micro-organismos que farão o restante do processo. Para o geólogo, o solo é uma rocha superficialmente decomposta, ou seja, defragmentada, para os geólogos. Já para os agrônomos, solo é a camada superficial da crosta terrestre resultante da desagregação e decomposição dos minerais das rochas e que possui vida microbiana. Aí vocês podem ver aí, a formação do solo, regolito, solo imaturo e solo maduro. Regolito. Vejam aí a imagem 1, a rocha mãe vai se fragmentando. Isso daí dura milhares e milhares de anos até que fica boa para o plantio, né? Aprofundar para conhecer, eu quero que vocês leiam e façam resolução, agenda, mandem a agenda para mim e façam resolução da atividade da página 82 até a questão 9. Bom, essa vai ser nossa aula por hoje. Façam a atividade, mandem para mim, certo? Quem está em casa, beijo e até a próxima aula.